dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View, que é uma produção da Urban Systems, exibido aqui pela AltV. Bom, hoje o nosso tema é cidades criativas. Quais são as ideias mais inovadoras e econômicas? Hoje vamos descobrir o que está por trás do conceito de cidades criativas, conhecer as empresas que mais inovam, governos que reconhecem o potencial da criatividade para o desenvolvimento de negócios e cidades, projetos de inteligência criativa, inovação aberta e muito mais. Para conversar sobre o assunto, hoje vamos receber Ana Carla Fonseca, que está aqui do meu lado, idealizadora do Garimpo de Soluções, empresa brasileira líder no cenário global, que desde 2003 gera conhecimento e desenvolve projetos pioneiros em economia, cidades e negócios nos setores culturais e criativos. Bem-vinda, Ana Carla. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença, viu? Ana Carla, posso te chamar de Ana Carla? Por favor. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você um pouquinho sobre o conceito de cidades criativas. Conta um pouquinho pra gente. Então, é interessante isso, né? Porque parece que nos últimos anos criatividade virou moda. Então, tudo é criativo, indústrias criativas, economia criativa, cidades criativas. E cidade criativa é um conceito quase intuitivo, né? A gente pensa, cidade criativa, o que será que é? Deve ter alguma coisa, uma surpresa a cada esquina e tal. E justamente como cada um olhava uma foto diferente quando pensava nisso, há uns 6 anos, 7 anos, a gente resolveu organizar esse conceito juntando colegas de diferentes cantos do mundo. Toda vez que tem um conceito muito novo, a gente resolve fazer uma antologia digital para difundir esse conceito, para download gratuito e tal, é muito gostoso. Então a gente juntou 18 colegas de 13 países tão distintos quanto Taiwan, Israel, África do Sul e Colômbia. E cada um que trabalhava com esse conceito, e todo mundo voluntário, né? Foi uma delícia, uma bagunça deliciosa. Cada um que trabalhava com esse conceito, perito na área, dizia o que se remetia quando falava de cidade criativa. E quais as condições para uma cidade se transformar a partir da sua criatividade. Então, a partir desse olhar comparado de pessoas que trabalhavam por governo, por empresas, por sociedade civil, na academia, cidades grandes, cidades pequenas desses vários países, a gente percebeu que, independentemente do contexto, da situação socioeconômica, uma cidade que se quer criativa tem pelo menos 3 características. Então, assim, ela investe muito em inovação, e inovação não só de bancada de laboratório, do que a gente entende como pesquisa e desenvolvimento de modo geral, mas inovações também em tentar fazer com que a cidade seja mais aberta à criatividade. Então, isso de você... Se tem cidade criativa, invariavelmente, quando a gente tem um grande grupo, fala assim, Berlim, Barcelona, Londres, Nova York, ela pulula, é efervescente, né, de criatividade, a gente sabe que a gente vai se sentir bem, que vai ter boas surpresas. Então, essa inovação de se reinventar continuamente, de ter um ambiente propício a isso, é o que a gente entende muito por inovação, né, quer dizer, criatividade posta em prática de uma forma bem sucedida. Mas fora as inovações, porque se você pensar no Vale do Silício, ele é profundamente criativo nesse aspecto, mas por outro lado, talvez faltem algumas questões. Faltam, por exemplo, a questão da cultura. Então, no Vale do Silício tem uma academia muito forte, uma presença universitária flagrante, mas não é aquela coisa de você ter, como nas cidades das quais a gente se remete quando pensa em cidade criativa, uma presença cultural que fica instigando o tempo todo a você ter outras ideias, que amplia o seu horizonte de visão. Por instituições culturais, por patrimônio, por manifestações de rua, arte pública. Aqui você fala, poxa, mas eu estou parada no trânsito vendo uma malabar com 5 bolinhas e eu fico pensando como é que ele consegue equilibrar aquelas 5 bolinhas que já não consigo com 3. Isso vai fazendo com que seu cérebro comece a pensar em outras possibilidades. E você aplica isso não só para o seu trabalho, mas também para a sua vida pessoal e para a forma como você se relaciona com a cidade. Então, a presença de cultura de uma forma mais capilar na cidade, arte de modo geral, mas cultura muito presentemente, é super importante junto com as inovações. E, por fim, as conexões. E aí a gente leva uma lavada, de modo geral, nas cidades, porque conexão entre público e privado, conexão entre áreas da cidade. Se você pedir para pessoas, especialmente das grandes cidades, que desenhem o mapa da cidade, elas dificilmente conseguem. Porque o mapa pessoal delas é muito restrito frente ao que é o mapa da cidade, né? Aquele espaço no qual circula minha família, os meus amigos. Mas tem bairros que eu nem sei onde é que ficam, e eu moro nessa mesma cidade, nasci aqui, estou aqui, mas enfim. Então, essa falta de conexões faz com que a cidade perca muito do que ela é como sistema, como trocas, como diversidade. E, às vezes, uma solução que é encontrada numa área é perfeitamente cabível para outra. Mas como essas tribos não se falam, você acaba não aproveitando o que a cidade em si gera.
trabalhar essa inteligência coletiva urbana é algo muito presente nas cidades criativas. Então você junta as conexões, as inovações e a cultura e tem essa receita de uma cidade que se quer criativa. Muito bem, por falar em inteligência coletiva, eu quero convidar você para participar da nossa enquete do dia, que é uma perguntinha que a gente faz lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, você vota e lá no final do programa a gente traz o resultado e a Ana Carla vai comentar com a gente. A pergunta de hoje é, na sua visão, o conceito de economia criativa é A, um modismo, segunda opção, um conceito que demorará para funcionar, ou terceira opção, uma estratégia de desenvolvimento moderna e necessária para os tempos atuais. Você pode participar também mandando sua pergunta para urbanview@urbansystems.com.br, que ela pode ser lida e colocada aqui ao vivo para Ana Carla. Muito bem, Ana. O que é uma economia criativa? E a pergunta de 5 milhões de dólares. Então, fiquem preparados, hein? A enquete. Pois é, economia criativa é um termo que surgiu em meados dos anos 90 e que ainda é muito pouco compreendido, né? Outro que tem 512 versões. Mas, de modo geral, ele entende que dentro de um momento econômico, um paradigma, como você colocava, no qual a globalização é muito presente, as tecnologias digitais tomaram uma presença enorme, também uma capilaridade muito grande, você começa a ter uma fácil transferibilidade de recursos econômicos que antes eram muito diferenciais. Então, tecnologia, dinheiro, tudo é muito facilmente transferível no mundo. Dinheiro até mais facilmente do que a gente gostaria, né, no caso do Brasil. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que muita gente vai brigar pelo R$1,99. E a alternativa a você brigar em cima de preço é você brigar em cima de produtos e serviços diferenciais, aquilo que não é copiável, aquilo que não vai virar uma commodity, um produto e serviço que você tem. Criativo. Aquilo que é criativo, aquilo que tem um valor agregado e que as pessoas reconhecem como válido, porque às vezes você tem uma tremenda ideia e você acha incrível, mas ninguém mais compra, né? Fora você e sua mãe, ninguém mais acha que aquilo é criativo. Então, como é que você transforma uma economia tentando trazer esse valor agregado para produtos e serviços que sejam efetivamente únicos, diferenciais, inovadores, com valor agregado percebido pela sociedade de modo geral? Isso é economia criativa. Então, de maneira mais clara, ela é muito representada por produtos e serviços que têm a ver com cultura, com arte, com ciência e tecnologia. A gente paga muito mais por uma peça de teatro que a gente acha que é única e incrível porque é realmente uma oportunidade. Por uma manifestação cultural qualquer, ou por um equipamento eletrônico que, nossa, isso vai me ajudar demais no dia a dia, porque só ele tem, não adianta eu ir pelo barato, porque daqui a 6 meses eu vou ter que trocar e vai ser uma dor de cabeça. Então, o que a gente percebe que tem um valor outro, isso é muito incorporado pela economia criativa. Mas o que eu acho mais bonito dentro da economia criativa é reconhecer que cada um de nós pode ser mais criativo do que o é. Então, desde o cidadão que está no chão de fábrica, se a ele for dada a voz, se ele puder participar, está numa linha de produção, ele está vendo que vai dar uma volta na linha de produção e aquele negócio que é comprido vai cair no chão e ele tiver a participação daquilo e dizer, olha, isso daqui não vai dar certo porque eu estou aqui todo dia, eu estou sabendo, isso movimenta a economia. Quer dizer, você aproveitar essa inteligência de novo coletiva a favor da economia e que todo mundo seja devidamente reconhecido e remunerado por isso, inclusive, é algo que é intrínseco à economia criativa. Então, a meu ver, a economia criativa, eu não sou a única claramente, é realmente um novo paradigma econômico do século XXI, porque ele percebe que a criatividade humana é o novo recurso diferencial da economia, sempre foi importante, mas hoje muito mais do que já o foi, porque esses outros recursos vão perdendo a diferenciação entre os países e cidades, e quando você valoriza uma pessoa, quanto mais você valoriza aquele capital dela, mais ela se sente estimulada a participar, a aportar alguma coisa diferente. Então é uma espiral muito positiva. A sociedade já entende a economia criativa como um desafio. Isso já está. Como é que a economia criativa está se inserindo na nossa sociedade atual, né? Como é que ela surgiu, como é que ela se insere? Então, no mundo, ela surgiu não por menos nas economias ditas desenvolvidas, ou especialmente que estavam passando por um processo de desindustrialização. Porque se você imaginar que o epicentro foi no Reino Unido, em meados da década de 90, você tinha toda a concorrência da China, que deu uma bala no mundo inteiro, você tinha uma transferência das fábricas, das indústrias de modo geral para países onde era mais barato produzir, você teve uma perda de competitividade de setores que eram muito importantes, então essa turma parou e falou assim, bom, a gente está sangrando por todos os lados, o que é efetivamente único, diferencial, não copiável e inimitável?
E a partir disso eles desenvolveram, enfim, uma série de pesquisas, porque sem diagnóstico não dá para saber nada, que é um dos problemas que a gente tem no Brasil, a gente tem poucos dados e pesquisas. A gente vai falar sobre isso, né? Pois é, então, nossa, enfim. E daí eles falam, bom, esse daqui é o nosso, efetivamente o nosso bastião de produtividade, de diferenciação, em cima disso que a gente vai trabalhar. E vários outros países, de Singapura ao Líbano, fizeram a mesma coisa. No Brasil, de modo geral, a gente tem quase uma esquizofrenia com esse conceito. Tem muita gente que acha que economia criativa é economia solidária, o que não é. Tem gente que acha que economia criativa se restringe à economia da cultura, em especial porque a Secretaria de Economia Criativa está dentro do Ministério da Cultura. E tem gente que está tateando uma outra possibilidade que vai dentro dessa linha que você colocava de sustentabilidade, mas entendendo que se é economia criativa, a gente está falando de economia. A última definição mais adotada de economia criativa é uma que fala que a gente trabalha a criatividade humana para produtos e serviços com apelo comercial, né? Porque, graças a Deus, não é toda a criatividade que se converte em economia, né? Senão seria muito chato. Mas isso que você consegue trazer como apelo... Não seria mais exclusivo, é isso? Não é verdade? E assim, às vezes você está na sua casa, você faz uma receita incrível, você vai lá arranhar o violão e tal, aquilo não se converte em produto e serviço, mas é uma criatividade pujante, que tem enorme satisfação pessoal, inclusive em grupo, dependendo de como você toca violão, mas não necessariamente se converte em produtos e serviços. Incorporar isso para a economia, eu acho que é algo de um tremendo potencial para o Brasil, mas a gente certamente tem desafios importantes pela frente que vão de respeito a direito de propriedade intelectual até investimento de fato em educação, porque se você tiver criatividade, mas não tiver acesso a informações, raciocínio crítico, análise, poder de entender um conceito, essa criatividade se esvazia, né? Você não converte essa criatividade em inovação, que é muito do que a gente acompanha, inclusive pelos rankings nos quais o Brasil está mal posicionado, né? Muito bem. Agora você colocou a questão dos estudos, da importância do conhecimento para poder ser criativo. Que informações e estudos devem ser observados nas cidades que desejam implantar ou serem mais criativas? É muito bem perguntado. A gente tem algumas questões que me parecem importantes, primeiro para localizar essa economia. E virou moda quase nos últimos anos, a gente fala dos tais dos clusters criativos, dos polos criativos. Nossa, a Vila Madalena é um cluster criativo, a Lapa é um cluster criativo no Rio e daí vai. Mas para a gente, e muitas vezes o que nos chega, inclusive assim, eu estou na cidade XPTO e eu quero fazer um cluster nessa região. Faço o quê? Faço de gastronomia? Faço de moda? Eles falam assim, para tudo, o que você tem de estudo sobre essa região? Isso ficou muito patente em várias dessas operações urbanas consorciadas nas nossas grandes cidades em especial. Se você não tiver uma leitura do micro, o que acontece? Você vai falar assim, vou colocar aqui um cluster de gastronomia. E você não sabe que tem a dona Maricota que faz coxinha e vende em casa com uma plaquinha dizendo, vendo coxinha. Daí você faz um cluster criativo de gastronomia, bota uma franquia do McDonald's, bota uma loja de sorvete do México e a dona Maricota, coitada, vai falir, porque ninguém vai comprar coxinha, até porque ela não é formalizada, ela não entende de negócios. Então, esse olhar do que já existe em termos de atividades econômicas, de participação das pessoas, de talentos latentes, muitas vezes, que nem sabem que aquilo pode virar um negócio de fato. Então, não tem assim, tem empreendedorismo, mas não tem capacitação, não tem formalização, não tem rede. Se você não tiver esse olhar, você acaba matando esse substrato que já está lá. Então, esse é um primeiro estudo que você tem que ter. E uma coisa que é muito importante ter, e o Rio de Janeiro, dentro do Brasil, se destaca pela Federação das Indústrias deles ter tocado um estudo assim, é um estudo de cadeia. Então, você fala assim, bom, tudo bem, vamos pegar, sei lá, um exemplo como o teatro. Cultura, de modo geral, no Brasil é vista quase como o fundo do poço, né? Você coloca o dinheiro e vai embora e ninguém nem sabe onde vai chegar. Quando a gente começa a fazer estudos de impacto econômico dos setores culturais e artísticos, por exemplo, a gente vê que muitas vezes eles retornam à economia muito mais do que eles consomem. Porque para você poder fazer, sei lá, um estúdio, você vai fazer banner, você compra luz, você tem vários serviços articulados, você tem recepcionista, você tem água, copo, café. Isso tudo claramente tem impostos embutidos, movimenta outros setores que não são necessariamente vistos como os criativos e devolvem um recurso enorme para a economia. Quando você não tem esse mapeamento das cadeias, você não sabe quanto você está gerando ao investir nisso e você não sabe o que é necessário para poder suprir em produtos e serviços daquele setor. Então, às vezes, você ouve as pessoas dizendo assim, os gestores públicos, super bem intencionados, assim, vamos desenvolver aqui um polo musical. Só que será que ali tem equipamentos, instrumentos musicais? Será que ali tem uma agência capaz de fazer a divulgação disso, a gestão desse processo? Porque o talento que toca a música você pode ter, mas e todo o resto da cadeia, né? Então, esses estudos básicos do que já existe e se eu vou apontar para uma direção, o que mais será necessário para dar vigor a isso,
são duas frentes nas quais a gente tem que investir muito, porque a gente tem uma carência enorme de diagnósticos no Brasil, né? Mas é um caminho super promissor, né? Eu sou suspeita, mas é super promissor. Muito bem. E você é idealizadora da Garimpo de Soluções, né? Como é que surgiu a empresa? E eu queria que você contasse um pouquinho do objetivo também da Garimpo de Soluções. Então, a Garimpo é uma empresa muito sui generis, né? Eu tenho uma formação muito variada, muito sinuosa, mas eu trabalhei 15 anos em multinacionais e eu fiquei 10 deles na Unilever, enfim, eu trabalhei muitos anos fora. E eu sempre tive vidas paralelas, então eu trabalhava em multinacional e eu fazia mestrado, e daí eu escrevia livros, enfim, e eu, enfim, almejava em algum momento da minha vida conseguir conciliar tudo isso. E quando eu morava ainda em Milão, expatriada, eu falei, bom, acho que está na hora agora de voltar para o Brasil, é um momento importante, a gente está falando aí de meados dos anos 2000, acho que é um momento importante pelo qual o Brasil está passando para conciliar o que é economia, o que é cultura, o que é cidades, o que é ciência e tecnologia, porque afinal de contas a gente precisa de novas soluções para resolver os problemas que a gente veio criando ao longo dos últimos anos, né? Então voltei para o Brasil, pedi demissão, criei a Garimpo ainda como empresa formal, registrei quando estava em Milão e o nome inclusive foi minha mãe que deu. Porque ela falou, minha filha, você é uma grande xereta, você é uma grande garimpeira, você precisa ajudar a fazer essas coisas acontecerem no Brasil. Eu falei, pronto, Garimpo de Soluções, bom dia. Criativa. Virou minha mãe super. Então eu voltei para o Brasil e a gente abriu essa empresa para resolver, digamos, esquizofrenias que se apresentavam como mais evidentes. A primeira delas era justamente conciliar essas questões que eram vistas como desconexas. Como é que eu vou conciliar a economia e sociedade no que hoje a gente entende como capitalismo consciente? Como é que eu vou conciliar a economia e cidades, mas por um olhar um pouco diferente, que não é aquele necessariamente técnico com o qual a gente vem trabalhando? Como é que eu concilio cultura e economia? Então a gente falou assim, bom, se eu montar um grande quebra-cabeças, quais são as pecinhas que eu tenho que juntar para conseguir adiantar essa agenda? Assim, bom, primeiro a gente tem que ter um mínimo de bibliografia para as pessoas, como você bem perguntou, o que é isso, né, entenderem esses conceitos. Então a gente começou a escrever livros, escreveu um livro sobre economia da cultura e desenvolvimento sustentável, que ganhou um Jabuti, escreveu vários livros digitais, aí agora em 2013 teve um outro finalista no Jabuti de cidades criativas, porque são conceitos muito novos, né, e são muito mutantes. Se a gente não conseguir fincar a estrutura, a gente não consegue desenvolvê-los. Daí, poxa, mas não tem curso sobre isso. Então a gente começou a montar cursos na GV, na Espanha, na Argentina, em todos os lugares para as pessoas poderem discutir isso. Seminários para dissolver esses paradigmas consolidados e trazer novas ideias de tudo quanto é canto do mundo. Palestras, foram mais de 400 nos últimos 10 anos. E assessorias e consultorias, porque, claro, daí as pessoas ficam animadas e falam, e agora o que eu faço? Então, a gente trabalha muito com governos nas diferentes esferas, com a ONU, tanto o PNUD quanto a UNCTAD e a Unesco, e empresas, porque a empresa, no final, é quem traz inovação para aquilo que a gente faz, né? Quem traz o senso de timing, é quem traz o cumprimento de cronogramas, é quem traz efetivamente inovação que, se bem gestada e gerida pelo governo, acaba trazendo frutos para a nossa sociedade. Então, tem que na prática. Tem que juntar isso tudo, né? Porque senão a gente fica só num discurso retórico, daí não tem graça, né? Muito bem, como você mesmo disse, a lista de clientes da Garimpo de Soluções é bastante diversificada, incluindo empresas privadas, governos de diferentes esferas e áreas, federações de comércio, indústrias, agências de promoção do desenvolvimento e das cidades, fundações culturais, universidades e até a ONU. Qual o ponto em comum entre eles, né? E como é que funciona a interação com o setor público, né? Entidades de classe também participam desse processo? Então, eu acho que o ponto comum entre eles é talvez o desconforto, né? Quer dizer, a vontade de mudar. E às vezes por obrigação, porque estão numa crise, seja cidade, seja empresa, seja o que for, e às vezes por percepção de oportunidade. Te dou um exemplo, um dos nossos clientes é o Santander. Então, o Santander há alguns anos falou assim, poxa, mas será que isso funciona ou não? Eu particularmente gosto, dizia nosso contato lá, mas eu preciso contagiar isso dentro do banco. Então, a gente fez um levantamento de 13 países nos quais instituições financeiras de distintos perfis tinham produtos financeiros voltados para empreendedores criativos. Porque imagine a situação, você tem um estúdio, você chega num banco e fala assim, olha, eu preciso de crédito para ampliar as atividades do meu estúdio. E eles falam assim, quais são as suas garantias reais? Né? Sim, nenhuma. Então, como é que eu concedo o crédito para essa pessoa que é tão arriscada, né? E coloca os juros escorchantes? Para os bancos é uma tremenda perda de oportunidades, porque deixam de emprestar para setores que são muito pujantes, que crescem mais rapidamente do que o resto da economia e que trariam um mundo de outras oportunidades de negócios.
por receio de não saber como trabalhar, não ter essa metodologia desenvolvida. Então a gente fez um primeiro mapeamento para mostrar, olha, já funciona, inclusive em alguns lugares há 30 anos, é assim que daí a partir disso começa a se desenvolver uma metodologia para investimento nos empreendedores criativos. Só um exemplo. Para governos, a coisa às vezes é mais complicada, porque a gente vive no Brasil, e eu acho que de uma forma mais acirrada nos últimos anos, uma premência entre eu tenho que entregar alguma coisa de curto prazo, porque o meu mandato é de 4, mas nada é feito em termos de transformação, seja econômica, social ou urbana, pensando no curto prazo. Então, conciliar essa demanda de necessidade de visão estratégica de longo prazo com deliverables que sejam de curto, fica muito complicado. O que a gente faz normalmente é, junto com alguns governos, traçar um panorama de longo prazo, dizendo essas são as questões nas quais que você tem que investir e que invariavelmente tomam muitos anos, como é educação, como é envolvimento das pessoas e afins, mas colocar sempre entreguinhas para manter esse entusiasmo no ar e os outros agentes da cidade se entusiasmarem e virem a bordo. Porque você não consegue transformar uma cidade por querer do governo, né? Você não transforma por decreto. Então, como é que você entusiasma, sobretudo, a sociedade civil? E você vai criando essa governança dentro da cidade que é muito mais colaborativa, que tem papéis e responsabilidades muito claramente definidos, mas nos quais as coisas se somam. Em alguns momentos, a gente acabou entrando nesses projetos de gestão pública porque tinha até uma série de movimentos que queriam não colaborar, mas sim tomar o papel do governo. Sabe aquela coisa de, o governo não está fazendo nada, a gente vai lá dizer o que o governo tem que fazer? E o governo falava assim, poxa, eu quero muito que todo mundo colabore, mas como é que eu, que tenho uma visão de longo prazo estratégica, consigo conciliar essas demandas com algo que eu sei que efetivamente no longo prazo vai fazer bem para a cidade? Então esse aconselhamento é o que a gente acaba fazendo bastante para diferentes governos. Muito legal. De economia criativa a cidades criativas, de turismo à inteligência urbana, de tendências socioeconômicas a empreendedorismo e sustentabilidade, vocês têm realizado uma série aí de palestras, curadorias, consultorias, livros e cursos. Ana Cláudia, como é que é trabalhar com uma diversidade tão grande de temas e formatos? É algo contagiante, é algo 30 horas por dia, mas é profundamente fascinante, porque você o tempo todo sente que você está viva, o tempo todo você sente que está descobrindo coisas novas. Então, se você vai trabalhar com banco, e depois você vai trabalhar com turismo, e depois você vai trabalhar com, sei lá, políticas públicas voltadas à educação, você percebe, eu acho que talvez aí seja a grande beleza, que nesses pontos aparentemente desconexos existem inúmeras linhas, né? E eu acho que talvez o valor agregado que a gente traga, que é também muito o trabalho que você desenvolve aqui, é você juntar essas várias pecinhas dentro de uma figura de quebra-cabeças. Eu gosto de imaginar, eu me sinto confortável com isso, que na verdade quando a gente junta coisas, você fala assim, meu Deus do céu, mas como é que isso encaixa com aquilo? Ao longo do tempo, quando você vai ampliando esse leque justamente de trabalhos e visões de mundo, você vai descobrindo como elas se somam. Então, talvez o que a gente faça seja ajudar as pessoas, as instituições a formar esse grande quebra-cabeça. Fala assim, olha que legal, então eu tenho essa parte aqui que está super desenvolvida, mas essa aqui está faltando, e nossa, tem um buraco no meio do caminho, o que será que tem aqui? E a gente não vai dizer o que tem, mas a ideia é fazer com que as próprias pessoas e instituições percebam que ali tem um caminho interessante e vai guiando esse percurso. Então, para a gente é super... É um processo de dedicação enorme, né? Então, assim, semana que vem a gente está em Nova York, depois a gente vai para Paris, depois a gente vai para Itália, daí a gente volta já no período do carnaval. Enfim, tudo super maluco, mas as coisas vão somando. E eu acho que a coisa mais gostosa do mundo é quando você vai à noite colocar a sua cabeça no travesseiro e fala assim, nossa, aprendi tantas coisas diferentes hoje e de alguma forma eu consegui dar minha contribuição para transformar esse contexto. Isso é que vale a pena. E eu imagino o quão criativa você precisa ser, né, para respeitar todas essas peculiaridades de Nova York e Maceió e São Paulo. Eu imagino que não seja uma coisa muito simples. Como é que você pode... Para as pessoas que estão nos assistindo, como é que a gente pode incentivar um pouco mais dessa questão da criatividade, que a gente sabe que é uma questão difícil mesmo da gente poder desenvolver? A gente vive sempre nesse dilema de ter que se enquadrar em uma série de regras pré-estabelecidas e ao mesmo tempo ser quase, eu não diria nem anarquista dentro disso, mas ou se permitir ousar mais, né? Uma coisa que para mim funciona muito, e para a equipe da Garimpa, enfim, é uma tônica, é a gente se meter em coisas que são aparentemente sem nenhuma conexão. Então, assim, de curso de vinho a fazer um esporte radical e de repente fazer uma viagem subindo o Monte Roraima e daí vai lá para o Capão Redondo conhecer a fábrica de cultura e conversa com o seu Zé do boteco.
esse manancial de informações e de vivências que as pessoas com as quais a gente acaba interagindo trazem para a gente, talvez seja a matéria-prima mais preciosa, né? Para a gente sair dessa zona de conforto. Eu acho que a gente tem o tempo todo que trazer outras referências. E que nem sempre é confortável, né? Porque você sair da sua zona de conforto, se meter num contexto completamente distinto, mas eu acho que é um vício positivo, sabe? Quanto mais você vai ampliando isso, mais você vai se enriquecendo. Como se você entrasse numa enorme cozinha e dissesse, bom, o que eu tenho de ingredientes hoje, o que eu vou inventar de receitas? E daí surge aquele sal do Himalaia junto com a pimenta que veio do Amapá e você fala, acho que juntando essas coisas dá um bom samba. Eu acho que é isso, a gente tem que se municiar de outros ingredientes para poder fazer receitas que sejam efetivamente adequadas para aquele contexto. E a gestão empresarial, como é que vem se adaptando para a economia criativa? Porque, de alguma forma, a economia criativa ela tem um custo para a empresa. Como é que funciona isso? Me conta. Então, eu acho que a gente tem diferentes níveis de percepção por parte das empresas, né? Tem aquelas que falam, bom, isso daí para mim é uma grande moda, que é uma das alternativas, inclusive, que você colocou, é um novo nome para uma coisa que sempre existiu, que é a valorização da criatividade, desde Schumpeter, enfim, a gente fala aí da destruição criativa. Mas tem outras empresas que percebem, até porque esse é o dia a dia delas, que o mundo em si mudou, né? Então, dentro desse mundo em transformações, como é que eu consigo me readequar? Quais são as questões às quais eu tenho que atentar? E talvez isso seja especialmente evidente em setores como o musical, o audiovisual, em que até pelo impacto das tecnologias digitais, você tem uma transformação completa do modelo de negócios, né? O editorial, então você deixa de usar o papel, você passa a usar mais o digital, e como é que você remunera os autores, e como é que funciona a distribuição. Então, esses setores que passaram por grandes transformações veem essa lógica de economia criativa de uma forma muito clara, porque é o dia a dia deles. Mas quando você pega uma empresa automobilística, quando você pega um setor financeiro, que ainda tem um pezinho numa economia mais tradicional e ao mesmo tempo não deixam de perceber as mudanças deste, você tem diferentes níveis de abraço, que elas acabam dando à lógica da economia criativa e a incorporação disso nos seus negócios. Eu vejo, por exemplo, no setor financeiro, no setor automobilístico, uma empresa pela qual tenho muita admiração, pelo que vem fazendo no mundo em especial, é a BMW. A BMW, para você ter uma ideia, fez uma parceria com a Fundação Guggenheim de Nova York. Eles falaram, bom, para a gente conseguir desenvolver carros para daqui a 50 anos, a gente tem que imaginar, por exemplo, como é que vai ser a cidade daqui a 50 anos. Então, eles fizeram um mapeamento das 100 mega tendências urbanas, junto com a Fundação Guggenheim, em Mumbai, Nova York e Berlim. E a partir disso eles falaram assim, bom, então eu acho que o mundo está indo para lá. O que eu vou precisar ter para daqui a 50 anos estar nesse mundo? Essa visão de projeção, mas baseada em esse foresight, né, essas informações que hoje estão presentes na cabeça das pessoas, que serão os futuros consumidores e seus filhos talvez, é algo que as empresas hoje tendem a abraçar com mais carinho do que faziam há 5, 10 anos por necessidade de negócios. No Brasil, não necessariamente com o nível de evolução que a gente gostaria, né? Mas algumas empresas no mundo realmente vêm se destacando já para fazer isso. Muito bem. Como é que empresas, associações e governos podem se reinventar em um mundo pautado por novos paradigmas econômicos, culturais e urbanos? Então, acho que primeiro tem que ter uma consciência de que isso é necessário, né? Porque se a gente achar que a gente está passando por um ciclo e daqui a 2 minutos vai voltar a ser o que era, esquece, já não dá mais. Eu acho que as empresas têm uma sensibilidade maior a isso, até porque elas vivem de uma forma muito mais presente o dia a dia, né? Elas são termômetros da economia e elas trazem inovação. Os nossos governos, eu acho que têm diferentes níveis de consciência com relação a isso, né? E acabam dando muitas vezes tentativas de soluções a problemas novos e soluções são antigas. Então, a gente acompanhou isso muito claramente nos últimos 2 anos, talvez, com essa redução de IPI do setor automobilístico, com setores privilegiados, com soluções econômicas antigas para momento econômico, paradigma econômico mundial novo, né? Então, acho que os governos, de modo geral, têm que se adaptando a isso de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais aberta. Para não ficar muito no pessimismo, senão, tadinho de quem está ouvindo a gente vai falar assim, não, então vou desligar o telefone, vou desligar tudo, vou me enfiar num bunker e vou cortar os pulsos. Tem uma série de cidades, inclusive de pequeno porte, que vem perseguindo caminhos diferentes e com muito sucesso, pelo menos muito promissoramente. E eu menciono uma, que é o caso de Barra do Piraí, que é uma cidade de talvez 100 mil habitantes, no Fluminense, que começou a investir num polo audiovisual. E eles hoje têm uma série de produções, têm convênios internacionais, eles passaram por uma transformação importante econômica na cidade, em cima de indústrias tradicionais, e estão tentando ver como é que agora esse polo audiovisual consegue contribuir
para a dinamização dessas empresas tradicionais. E é uma cidade, enfim, 100 mil habitantes, para os nossos parâmetros é pequena, aqui no interior. Você vai para Guaramiranga, no interior do Ceará, com 5 mil habitantes, eles resolveram fazer uma revisão de quais são efetivamente as singularidades deles e apostaram muito fortemente em teatro e em música. Sediam hoje um festival de jazz e blues que tem talvez 15 anos, que virou uma referência mundial, e toda a cidade trabalha em função desse festival e de outros, mexendo com turismo, mexendo com capacitação, com valorização dos talentos, assim como de uma certa forma Parintins faz com a festa, em que o ano inteiro eles trabalham em função disso. Então, há pequenas cidades que vêm desenvolvendo isso de uma forma muito flagrante, com bons resultados. O Rio de Janeiro, acho que está passando por um momento muito especial, em que a valorização das indústrias criativas é muito forte, eles têm, enfim, o trabalho desenvolvido que é referência no Brasil já, mas eu acho que algumas outras cidades que precisam acordar, e muito rapidinho, né? Eu acho que em São Paulo, por exemplo, eu acho que está muito dorminhoca com relação a isso, especialmente considerando essa importância econômica que a cidade tem e o manancial de talentos que aqui existem, né? Verdade. Bom, Ana Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre os projetos já realizados lá por vocês, né? Como o Pepitas Criativas e o Sampa Criativa, e os principais resultados. Então, o Sampa Criativa é um projeto que foi muito piloto de uma lógica que a gente queria aplicar e deu super certo do nosso ponto de vista. A gente recebeu uma solicitação da FEComércio de São Paulo, do SESC e do SENAC, para desenvolver algo que pudesse ajudar a elaboração, inclusive, em paralelo ao plano diretor da cidade de São Paulo e que respondesse, de uma certa forma, a essa vontade das pessoas de tomar conta da sua cidade, que tinha se manifestado de um certo modo com os protestos de junho de 2013. Então a gente juntou todas as questões e os problemas e chegou à conclusão de que existia realmente muita energia no ar, mas ela não necessariamente era canalizada para algo mais propositivo. E muitas vezes, conversando com as pessoas, até do nosso relacionamento, mas não só, a gente percebia que as pessoas não se envolviam tanto com as questões da própria cidade, ou porque achavam que não ia adiantar nada, ou que ali era uma questão especificamente governamental, ou que, enfim, estavam muito ocupadas, mas tinha um desvínculo entre elas dizerem eu sou daqui e elas efetivamente estarem aqui, né? Elas se apropriarem da cidade. E o que a gente percebeu é que faltava muitas vezes inspiração, sabe aquela coisa de jogar a toalha e falar assim, nem vou tentar porque não funciona? Então a gente desenvolveu um projeto, porque é um processo mesmo, chamado Sampa Criativa, cuja cara visível é um portal, sampacriativa.org.br. E esse portal, dentro da lógica dele, essa inteligência por trás, tem dois grandes blocos. Um deles é para inspirar as pessoas, por meio de experiências mundo afora e Brasil adentro, inclusive muitas de São Paulo, claro, a verem que é possível mudar quando alguém vai lá e fala, eu vou mudar. Desde o movimento Boa Praça, até quem... Tem um rapaz que eu fico emocionada até imaginar, do Jardim Eliane, lá atrás do estacionamento do Shopping Aricanduva. E ele fala, olha, 40 anos, avô, foi morador de rua, etc., e trabalha com reciclagem, com coleta de materiais recicláveis. Ele falou, eu chegava aqui à noite no Jardim Eliane, que é uma enorme ocupação ilegal, favela, enfim, e via uma molecadinha toda fumando, cheirando, porque não tinha nem espaço para jogar bola, ficavam batendo bola nas vielinhas, tudo super ocupado, e ainda recebia um balde d'água, agora nem água mais recebe, mas enfim, balde d'água, porque incomodava os vizinhos. E agora como é que a gente faz? Precisa mudar isso. E ele foi lá e começou a ver o que podia fazer dentro desse espaço que não existia para gerar algum espaço público. E o único espaço que de fato tinha era um lixão do tamanho de uma quadra de futebol debaixo dos fios da Eletropaulo, e por isso não tinha nada construído. E ele foi lá e começou a tirar lixo. Ele tirava, iam lá e jogavam. E eu tirava lixo, foram lá jogar. Até que chegou uma hora que conseguiu juntar meia dúzia, eles tiraram esse lixo, levaram embora. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um campinho de futebol. Com que grana? Então pegaram um fio, começaram a descapar o fio para colocar como saibro de quadra de tênis para não machucar o pé da molecada. Pegaram pneus, começaram a fazer arte com os pneus. Fizeram umas coisas incríveis de transformação a partir da vontade de uma pessoa que juntou com vontade de mais meia dúzia de pessoas. E hoje você vai lá e tem uma molecada 24 horas por dia jogando futebol e se sentindo minimamente viva e participativa. Então, a injeção de ânimo que esse cidadão injetou dentro daquela comunidade inteira, detalhe, ele detesta futebol, os netos dele não jogam futebol porque não tem tempo, e ele não sabe se amanhã vai estar lá porque é uma ocupação ilegal. Então, você vê um negócio desse e fala assim, vou parar de reclamar, eu vou tentar fazer alguma coisa no meu bairro, porque olha só a situação, né? Então, primeiro era inspirar através dessas pequenas, grandes coisas que acontecem ao lado da gente, a gente nem sabe,
E a segunda era dar voz aos cidadãos para que eles pudessem fazer propostas para transformar a cidade, mas se colocando como protagonistas e não passando a lista de pedidos para o governo ou para as empresas, porque daí é fácil, né? Que é muito do que a gente acompanha, inclusive, hoje. E a gente recebeu em 6 meses mais de 800 propostas em que ninguém ganhava nada, não ganhava iPhone, não ganhava dinheiro, não ganhava nada, ganhava simplesmente a vontade de participar. E a gente percebia, e toda semana a gente pegava essas propostas todas, além de estarem abertas no site, lógico, e levava para a Câmara Municipal e para a Prefeitura. Olha, está aqui o que o cidadão quer. O que aconteceu que foi muito bacana foi que a gente começou a perceber até pelas respostas nos sites, em que às vezes alguém fazia uma proposta e tinha um cidadão do outro lado da cidade que falava assim, pô, isso daí tem tudo a ver com o que eu estou pensando em fazer, vamos trocar uma ideia? Então começaram a se formar redes que, graças a Deus, acabaram pegando uma envergadura que a gente desconhece. Então, quando a coisa foge ao controle, é sinal de que está dando certo, né? E algumas dessas propostas foram concretizadas ou estão em processo, né? Então, uma delas, inclusive, agora a gente está acompanhando, porque a empresa que está abraçando é uma cliente nossa e eu acho que vai dar certo concretizar, graças à bela ideia que esse cidadão teve. Então, o projeto Sampa Criativa surgiu para atender isso. E ao longo desse processo, o que a gente percebeu foi muito bonito, até fazendo um link com a economia criativa, que muitas vezes o seu Zezinho que tem um boteco, o seu Manuel que tem a padaria, falava, economia criativa é uma coisa assim para aquela meia dúzia de turbinados saindo da faculdade dos designers. Então, o que eu, que estou aqui atrás do balcão da padaria, tenho a ver com a economia criativa? E a gente queria mostrar para o seu Manuel que tinha tudo a ver com a economia criativa. Então, como é que ele podia reinventar o negócio dele? E a gente começou a fazer uma série de matérias sobre profissões tradicionais que se reinventam. Cabeleireiro, chaveiro, tatuador, enfim, tudo que você puder, pasteleiro, tudo que você puder imaginar, pegando referências do mundo inteiro e do Brasil. E a gente depois foi conversar com várias dessas pessoas, porque a gente tinha uma equipe de jornalistas enorme, fez mais de 80 vídeos, e essas pessoas devolviam para a gente como aquilo tinha impactado no dia a dia delas. Então, você veja, é um projeto relativamente pequeno, que teve uma capilaridade enorme, que conseguiu chegar do seu Manual da padaria até o cidadão que é publicitário e faz uma proposta com relação à sua cidade, porque está vendo que a praça do lado dele tem algum problema. E eu acho que é isso que a gente precisa ter nas nossas cidades, sabe? Essa inteligência urbana sendo valorizada, mas de uma forma que tem efetivamente uma sistematização. Porque senão, se você simplesmente fala para a pessoa o que você quer, ela às vezes nem sabe o que ela quer, ela não sabe verbalizar o que ela quer, ela não tem estímulos para saber o que ela quer. Então, você tem que trabalhar essa inteligência coletiva de uma forma que seja efetivamente propositiva e que some, né? Esse foi o projeto Sampa Criativa, que agora a gente está aplicando a outros contextos de outros países, inclusive. É bem bacana. Legal, e para você conhecer, a gente tem um vídeo aqui da Ana Carla. Eu queria pedir para o pessoal da Switcher para soltar o vídeo para vocês conhecerem. Eu sou corredor de rua, eu treino nas ruas aqui do bairro de Pinheiros, onde eu moro. E todos os dias correndo, eu sinto o cheiro de gás quando passa perto de alguns bueiros. E também dá para observar bueiro entupido. Aí, comentando com os amigos corredores também, eu percebi que isso é uma constante, não sou só eu. Então você é cidadão, você corre, você sente aquele cheiro de gás, puxa, vai vazar. Aí você chega em casa da corrida, cansado, com pressa para ir trabalhar. Aí não, vou ligar para a empresa concessionária, vou falar onde que está. Só que não dá para fazer isso todo dia. Daí que veio a ideia, então, de a empresa concessionária patrocinar uma equipe, patrocinar os corredores de rua, né, que nós já estamos na rua. Eu faria esse circuito todo dia, desde que ela me abrisse um canal, um GPS, alguma coisa, que ao sentir o cheiro de gás, eu acionaria, e a mesma coisa valeria para a prefeitura, né? Então, eu poderia mostrar os bueiros entupidos, prevenindo enchente, né? A gente poderia fazer uma cidade bem melhor e assim, com investimento mínimo, um tênis e uma camiseta e um GPS. Exercer a cidadania com o maior prazer e com eficiência. Legal, né? Dá pra ver que às vezes, para ser criativo,
é pouco, é pequeno. Não é? É pouca coisa, né? E você estimula os outros, né? Porque daí imagina, você vê um caso desses, e de repente você está lá na rua e passa uma brigada com GPS e tal, não sei o que, você fala assim, o que está acontecendo? E se fica sabendo disso, você se inspira a fazer também, né? O bacana é isso, a criatividade é contagiante, né? E a gente sente que aquilo está transformando a cidade e entra de novo numa espiral positiva que você fala, poxa, que bom. E a gente tem tanta necessidade de mudar as cidades, né? Eu acho que a cidade nunca foi tão discutida, mas volta e meia a gente termina com uma pauta super pessimista. Fala, meu Deus do céu, não tem jeito, falta água, falta luz, falta árvore, falta tudo. E para que lado a gente vai? Voltar à cidade das pedras, né? E daí a gente vê esse tipo de ação e esse tipo de ideia e de carinho pela cidade, quer dizer, a cidade vira um espaço de todos e não de ninguém. Nossa, mas dá um fermento de transformação enorme, é muito gostoso. E eu fico feliz também porque a Ana estava contando pra gente que ela recebe projetos muito interessantes, inclusive do pessoal mais novo, né? Pois é, isso foi muito legal. A gente organizou até por conta do Sampa Criativo um seminário no final do ano retrasado, ou seja, dezembro de 2013, chamado Sampa Criativo, e trouxe experiências de tudo quanto é canto do mundo. E uma delas foi do orçamento participativo infantil de Lisboa. E o que eles fazem é desenvolver a lógica de que o pequeno cidadão também é cidadão. Então eles vão até a escola e falam o que você quer para transformar a cidade. Pensando, né, no início que o meu moleque ia dizer, não, olha, eu quero um muro bacana, eu quero uma quadra de basquete. E eles ficaram absolutamente surpresos, encantados em Lisboa, quando começaram a perceber que essa molecada falava assim, eu quero que a praça central da cidade, eu quero que o ponto de ônibus na periferia, ou seja, uma visão de cidade que escapava muitas vezes de nós, adultos. Então eles desenvolveram uma lógica em que você tem até 50 mil euros, se a sua ideia for muito bacana dentro dessa escola, para implementar aquilo e transformar a cidade. E a gente divulgou isso e tal, não sei o quê. E não é que no dia seguinte a gente começou a receber um monte de propostas de estudantes de escolas, de todos os perfis. Então assim, olha, eu aqui mais 2 coleguinhas, a gente está pensando em fazer não sei o quê, e pegar aquela praça, mas será que a prefeitura não vai dar um puxão de orelha? E agora como é que a gente faz? Mas era uma vontade de transformar a cidade. Imagina mexer com criança e adolescente para transformar a cidade. E você contagia os pais também, né? Porque se é o seu moleque que está dizendo aquilo, você tem até vergonha de não fazer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia incentivar bastante. O conceito de economia criativa que a gente está discutindo aqui no Urban View de hoje é particularmente válido como estratégia para países em desenvolvimento? Existe uma condição básica para ter melhores resultados? Então, tem algumas, né? Eu vejo como uma estratégia de desenvolvimento enorme, justamente porque a gente tem uma base de criatividade e uma necessidade de transformação muito grande, né? Trazendo a sardinha para o nosso Brasil, o brasileiro é muito aberto a novas propostas. Eu acho que esse é um grande incentivo para esse conceito tomar corpo. Mas algumas coisas, de fato, faltam. Então, assim, a primeira questão muito importante é investir em educação, né? Porque, de novo, não adianta só você ser criativa, você tem que juntar informações que acontecem no mundo, entender o seu contexto, ter uma visão crítica para devolver alguma coisa que seja efetivamente um produto ou serviço criativo. A gente tem casos de empreendedorismo criativo muito fortes, mas falta, de fato, ter uma massa crítica que consiga organizar isso, né? Consiga fazer uma transformação em cima disso. Uma outra coisa importante é acesso a capital, né? Isso que a gente comentava. Como é que vai chegar um banco com uma boa ideia e mostrar para o banco que tem uma visão mais tradicional de investimento que aquilo faz sentido? Porque nem o banco nem eu sabemos como é que a gente fala a mesma língua. Uma outra coisa que é super importante é o acesso justamente à alfabetização digital, que é muito mais do que simplesmente, em alguns casos, você ter o celular com o smartphone ou acesso à internet que você usa para fazer o mais do mesmo. Como é que você usa essa base de alfabetização digital para transformar o país e as cidades em locais nos quais as pessoas sejam mais antenadas, sejam mais questionadoras, sejam mais propositivas? Eu te dou um exemplo muito inspirador, ao meu ver, que vem do Uruguai. O Uruguai, há talvez 10 anos, resolveu encampar um projeto que era do Nicolas Negroponte, aquele cidadão que vivia o mundo tentando fazer, vamos fazer um laptop de $100, vamos fazer um laptop de $100. E o Uruguai foi o primeiro país do mundo a encampar essa ideia e resolveu fazer o plano Ceibal, em que todas as crianças de escola pública e professores têm acesso a um computadorzinho, um laptopzinho, especialmente desenvolvido pensando nas necessidades das crianças, pelo qual elas conseguem não só ficar no YouTube, no Facebook e afins, mas pelo qual as professoras conseguem fazer que numa mesma sala de aula, um menino que é forte em matemática, mas é péssimo em espanhol, e o outro que é péssimo em matemática, mas forte em espanhol, consigam estar lado a lado estudando, mas com conteúdos diferentes para nivelar por cima e não por baixo, que é o que via de regra rola. Então, como é que você utiliza essas ferramentas para fazer com que a sociedade seja mais bem preparada no futuro? Isso é uma coisa que o Uruguai está fazendo muito bem.
a gente já começa a ver os resultados de uma forma muito positiva, outros países estão se inspirando, mas às vezes a gente pega o produto pelo processo, né? A gente fala assim, então eu saí por aí distribuindo laptop, está tudo resolvido. Como é que a gente vai mudando a mentalidade das pessoas e as possibilidades e oportunidades de mundo, né? Então a questão digital eu acho que tem um impacto super importante também para alavancar essa lógica de economia criativa. Muito legal, eu adorei nosso papo, Eu viu? A gente está chegando ao fim aqui do UrbanView, que pena. Mas eu queria dar uma olhadinha no nosso resultado da enquete, né? A pergunta que a gente fez hoje, na sua visão, o conceito de economia criativa é 0% disseram modismo. Oba! Olha que maravilha! 20% disseram um conceito que demorará para funcionar. E 80%, ou seja, a maioria, uma estratégia de desenvolvimento moderna e necessária para os tempos atuais. Olha que ótimo resultado, senão as pessoas estão se conscientizando que a criatividade já é condição sine qua non, né, para as pessoas, para as empresas sobreviverem. Que bom, eu fico muito contente. A gente precisa justamente disso, né, de massa crítica para fazer com que esse conceito vingue, que se torne uma prática. Fico muito contente. Ana, obrigada. Eu queria que você deixasse o site. Claro. Então, o site da Garimpo é www.garimpodesoluções.com.br. E daí, enfim... aliás, o site tem um zilhão de materiais, sim, tem uma base de dados importante, tem livros digitais para download gratuito, tem vídeos de palestras, tem programas de seminários, curadorias, tem, enfim, uma penca de coisas. Quem quiser se enveredar para esse mundo de economia e criatividade, vai se fartar de materiais nossos, dos outros, está tudo lá para download gratuito, vai curtir bastante. Eu vi e eu adorei, viu? Vale a pena. Parabéns, sucesso aí na sua empreitada. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente em mais uma edição do UrbanView. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, às 17 horas, em altv.com.br. Até lá!